Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para nós meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos o que Deus tem para nós em nome do Senhor Jesus. Mas vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Quero te agradecer, meu Pai, porque tu és santo, maravilhoso. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal, dá-lhes a direção em tudo que eles forem fazer, orienta-os, ó Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado. Guarda, livre, te peço, em nome de Jesus. Amém, querido, que Deus possa abençoar. Amado, estamos em nossa meditação sobre Eclesiastes e é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o capítulo 1 e o versículo de número 11, que fala assim: já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembranças entre os que hão de vir depois. Olha que coisa interessante. Mas antes de nós meditarmos, deixa aí seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente. Glória a Deus. Querido, ao meditarmos na palavra do Senhor, o que nós vamos descobrir aqui é sobre a incapacidade do homem de ver, ouvir e viver sabiamente de acordo com os padrões de Deus. O homem tem essa dificuldade. Então Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele apresenta uma situação da sua vida, uma situação péssima, né? Ele estava passando um processo difícil, chegou a um estado terrível de depressão. Então ele compôs aí Eclesiastes, esse primeiro capítulo e outras orientações que a gente vai aprender com ele. Mas o que a gente podemos aí já dar início? Primeira coisa, ele entra: a vida é difícil, mas a vida é uma dádiva de Deus. A vida é difícil, mas a vida é uma dádiva de Deus. O que nós vamos entender que ele aborda essa questão? Há uma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então ele diz que nada se cria, né? Tudo se copia. Naquela época, embora que o que ele estava querendo dizer não era questão da ciência, porque a ciência muda, né? Os métodos mudam, mas a questão está em como buscar a presença do Senhor. Salomão foi um homem extraordinariamente rico. Ele fala aqui o versículo 13: apliquei o meu coração a enquadrear e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela exercitar. Então Salomão, ele deixa bem claro, ele foi um camarada rico, poderoso, rei de Israel, teve inúmeras mulheres, fez coisas que praticamente muitos são desconhecíveis a nós, né? Mas Salomão foi um homem que ele desfrutou de tudo que você pode imaginar, um dos homens mais sábios, né? Não a sabedoria que vem do alto, mas Deus deu a ele uma sabedoria. Então o que a gente vai aprender? Que muitas das vezes que desde a queda do homem, né, a criação em um só tempo, a criação geme e a criação suporta angústia, né, até o dia de hoje. Então a criação, ela era perfeita quando estava no Éden, mas ao falhar, ao errar, então eles saíram da presença de Deus. E hoje toda a criação passa por problemas terríveis, por angústia terrível. Romanos 8:22 relata sobre isso. Então há um distúrbio na humanidade, na natureza, há um distúrbio entre os animais. Por causa do pecado, tudo sofre, tudo. Então Salomão ele está angustiado porque ele teve tanta sabedoria, tanto conhecimento, e chegou ao final da vida, ele disse: o que eu fiz de tudo isso? Né? E uma das coisas eu percebo com Salomão, ele fala no versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.
Então ele atentou para tudo, tudo que você possa imaginar. E eu aprendo uma coisa, que isso nós podemos guardar para a nossa vida. Tentar fugir da vida não a torna a vida mais fácil. Eu tentar fugir de minhas responsabilidades não vai tornar a minha vida mais fácil. Ela pode se complicar. Quantos estão substituindo sua vida? Né? Substituindo compulsivamente, né? Pelo trabalho, né? Drogas, bebidas alcoólicas, querendo viver uma ilusão. Quantas pessoas quer substituir, quer sair da realidade e ocultar-se de maneira que ninguém venha perceber quem ele é, viver uma fantasia. Quantos não estão vivendo assim? Olha que ele deixa bem claro. Então ele viu que tudo passava de vento, tudo era vaidade. Quantos não estão assim? Quantas pessoas se prendem à rede social, não consegue viver em sociedade, dialogar com o ser humano, interagir com pessoas, não consegue sair do seu ambiente de seguro. Né? Quantas pessoas, muitas das vezes, passam por esse tipo de coisas? Querem substituir. Então, toda tentativa de fuga que nós queremos trazer para a nossa vida só serve para nos tornar a vida mais difícil. Quanto mais você se isola, mais você vai entrar em um estado de depressão, de solidão, de angústia. Interagir com outras pessoas faz parte do plano de Deus. Por esse motivo que Atos nos fala que a igreja ela crescia na graça e no conhecimento. Deus abençoava a igreja e acrescentava. O povo tinha tudo em comum. O povo era uma koinonia, comunhão. Gênesis fala que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Então a koinonia, a comunhão faz parte do plano de Deus para a humanidade. Mas se isolar não é o propósito de tudo. A pessoa se isola, o que acontece? Ela vai se distanciando, distancia de Deus, distancia da família, distancia dos amigos, e chega um tempo que ela parte para um caminho totalmente oposto e sem volta. O que eu aprendo aqui? Olha o versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Eu tenho aqui uma coisa interessante. Nem tudo pode ser mudado. Você não tem condições de mudar o que passou. Se você gastar toda a tua força tentando consertar tudo o que está errado, né? Você não terá força para viver. Se eu for gastar toda a minha força tentando acertar ou consertar os erros que eu fiz, querido, não vou ter força para viver. Não vou ter força. Quantos estão se lamuriando, lamentando-se? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter mudado. Querido, o passado não pode ser mudado. É tolice nós nos afligirmos pensando que poderia fazer algo diferente, né? Ou o que eu poderia ter feito no passado. O passado não pode ser mudado. Não tem como mudar o passado. Isso é uma das coisas bem interessantes. O Isaías 43:18 fala assim: não vos lembrei-vos das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque nós queremos lembrar e considerar. E a Bíblia fala: não lembrei-vos das coisas passadas. Então guarda bem. Não gasta a tua força tentando consertar tudo o que está errado. Você não terá força para viver o teu dia a dia. O passado não pode ser mudado. É tolice nossa se afligir pensando que podemos ter feito algo diferente. Eu poderia ter feito assim. Não adianta. Mas uma coisa nós podemos ter em mente: Deus tem o poder de reparar o que está errado e suprir o que está em falta em nossa vida.
Deus tem o poder de reparar o que está errado e suprir o que está em falta em nossa vida. Então Eclesiastes vai nos ensinar sobre os mistérios da vida. Eu errei, falhei, não tem como eu voltar para o passado. Mas Deus tem o poder de reparar os erros e suprir o que está em falta em minha vida. O mesmo Isaías fala assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura você não percebe? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus quer fazer uma coisa nova. Precisamos desprender do passado e clamar pela ajuda que Deus tem. Deus não pode mudar o passado, você pode ter certeza. Mas Ele pode mudar a maneira do passado nos afetar. Deus não pode mudar o passado, mas Ele pode mudar a maneira que o passado queira nos afetar. Como assim? Romanos 8:1 fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus ele vai mudar a sentença. Errei, falhei, mas 1 João 1,7 fala assim: se andarmos à luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando Eclesiastes nos fala essa questão, aquilo que é torto não se pode endireitar e aquilo que falta não se pode calcular, para ele é impossível. Mas Deus pode escrever uma nova história na tua vida. Esse é o grande mistério da vida que Deus vai concedendo. E uma das coisas nós podemos perceber no versículo 16, fala assim: falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. O que Salomão está... A experiência que ele está dizendo, a sabedoria e a experiência não resolveram os seus problemas. A sabedoria e a experiência que ele teve não pôde resolver os seus problemas. E há dois motivos para que as pessoas que sempre vivem de explicação, dois motivos que ela tem que entender, que sempre desejam, né, e nunca terão, que é a questão da felicidade. Elas sempre desejam, mas nunca terão. Só tem uma forma de ter a felicidade. Primeira coisa precisamos entender sobre a questão da sabedoria e do conhecimento. Deus não tem obrigação de nos explicar nada. Deus não tem obrigação de nos explicar nada. Não tem. Isso aí primeiro fator você tem que entender. A vida ela é um mistério. E esse mistério está nas mãos de Deus. Se Ele quiser explicar, Ele fala. Mas se Ele não quiser, Ele não tem obrigação. Segundo fator para que você possa ser feliz. Deus ordenou que o seu povo vivesse de promessas, não de explicação. Em João 20, versículo 29, Jesus fala assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não preciso ver. O que eu preciso é crer no milagre. Deus não vai me dar explicação, mas Ele diz: filho, viva na minha promessa. Desfruta a minha promessa. Quantos ficam aí questionando, querendo explicação, vai estudando sabedoria, chega ao final da vida, se torna uma pessoa totalmente inútil, porque de tudo que ela aprendeu, de todo o conhecimento que ela teve, final da sua vida, ela fica lamuriando-se, porque não conseguiu encontrar a felicidade. Então Deus não vai dar explicação, mas Deus deu um caminho para nós. A orientação de Deus para nós é que nós possamos viver de suas promessas e não de sua explicação. A sabedoria de Salomão e o conhecimento lhe trouxe aflição e tristeza. O que nós vamos ver aqui? Versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta a dor. Olha que situação que Salomão chegou.
Mas uma coisa Deus tem para nós na sua palavra, que Salomão, ele não conseguiu entender isso aí. Ele não conseguiu entender. Mas Tiago nos fala, 3, versículo 13, fala assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Jesus diz: eis que eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dar, tem de bom ânimo. Então, desmendando os mistérios da vida, Eclesiastes nos apresenta coisas extraordinárias e vamos aprender. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Que nós possamos buscar a sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria que leva, ó Deus, à vida eterna, uma sabedoria que nos proporciona uma das maiores felicidades, meu Pai. O ser humano almeja ser feliz, o ser humano precisa alcançar a paz interior, mas essa paz só o Senhor que pode dar. O ser humano almeja ser sábio, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo vai no coração, ó Deus, habitar só no coração daqueles que o confessassem o Senhor como Salvador. Pai, toma nas Tuas mãos cada inscrito. Eu quero repreender, Pai, toda angústia, tristeza, toda preocupação, ansiedade. Olha para os Teus filhos, age nos negócios, meu Pai, age em seus planos, Pai, em nome de Jesus. Pai, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, eu quero repreender no nome de Jesus. Eu quero declarar vitória sobre os Teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, meus queridos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, em nome do Senhor Jesus, dá um like aí e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém?